Outro perigo também que eu percebo com a exegese, com a expectativa de algumas pessoas, é que essa ideia de você saber uma língua original, você pode se enganar achando que você vai conseguir ler o texto bíblico como se você, sim, sem interferência. Como se a língua portuguesa fosse uma grande interferência e você indo para o original, você vai conseguir ter uma leitura mais pura, achei o termo, ter uma leitura mais pura da Bíblia. Mas isso é uma falácia também, né, André? Sim, de certa forma, sim. Até porque os tradutores da Bíblia não são pessoas que você encontra numa esquina e fala, vem traduzir a Bíblia aqui, né? São pessoas que estudam por anos a fio os idiomas originais. São pessoas muito capacitadas para fazer o que fazem, né? Não são pessoas perfeitas, não são pessoas que não cometem erro algum, né? As traduções, assim, infalivelmente possuem falhas, né? É impossível que uma tradução não tenha falha. Toda tradução tem a sua falha. Mas, por outro lado, eu também tenho que tomar um certo cuidado. Porque o tradutor, geralmente, sabe hebraico e grego muito mais do que eu. Né? Eu tenho que tomar cuidado ao discordar dele. Eu posso discordar dele, evidentemente, né? Mas quando eu faço isso, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu estou lidando com uma pessoa que sabe muito bem os idiomas originais. Né? E talvez sabe muito bem a língua portuguesa também, né? Sim, porque não é só isso também. Sim, exatamente. Talvez eu tenha feito, sei lá, um semestre de hebraico e um semestre de grego no seminário. Eu não tenho muita condição de falar que, sei lá, o João Ferreira de Almeida estava errado. Por favor, né? Que o Luiz Saião estava errado ao traduzir o texto de certa forma na NVI. Né? Eu não tenho muitas condições de fazer isso. Eu tenho que ser humilde. O que eu posso e devo fazer é consultar quem sabe hebraico, quem sabe grego. Então, pego um comentário de um especialista em hebraico e especialista em grego. Esse cara, sim, pode discordar do Luiz Saião. Pode discordar do João Ferreira de Almeida. Né? Agora, se eu, na minha humildade, não sei muito hebraico, não sei muito grego, o que eu devo fazer é contar com a ajuda dessas pessoas que sabem bastante de hebraico e bastante de grego. Ou seja, os bons comentários bíblicos, né? E o Vini tocou numa questão bacana, que é a questão das traduções bíblicas, né? As traduções são fundamentais. Hoje de manhã, por exemplo, antes de vir para cá, eu estava lendo a Confissão de Fé Batista de 1689, né? E essa confissão, no artigo que fala sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, diz que a Bíblia foi inspirada nos seus documentos originais, no hebraico, no grego, né? Mas que a Bíblia deve ser traduzida para as línguas modernas, porque as pessoas não sabem hebraico e grego. As traduções cumprem um papel fundamental. Elas tornam a Palavra de Deus acessível para um público que não tem acesso às línguas originais. Mas nós temos que ter em vista também que os tradutores, por mais bem intencionados e capacitados que sejam, não são infalíveis. A Palavra de Deus nunca falha. A Palavra de Deus inspirada é infalível e inerrante. Essa questão da inerrância, né? Tá bem na notoriedade. Bem notoriedade, porque algumas pessoas têm questionado a doutrina bíblica e histórica da inerrância, né? Mas enfim, a Bíblia é inspirada, infalível e inerrante. A Bíblia não contém falhas, erros e contradições. Mas quando nós falamos isso, nós nos referimos aos textos originais inspirados por Deus. Os originais, de fato, não têm falhas, não têm erros, não têm contradições. Os originais são infalíveis e inerrantes porque são inspirados por Deus, né? Mas as traduções não. As traduções não são infalíveis nem inerrantes, porque elas são feitas por autores que não foram inspirados por Deus, né? Então, as traduções podem e, de fato, contêm falhas. Não existe tradução perfeita. Perfeito é apenas o original bíblico, Amém. Que foi inspirado por Deus, né? E, por isso, é bem importante que o mestre cristão busque se aperfeiçoar nas línguas originais. E não apenas fique dependente de traduções. É bem importante que ele busque esse conhecimento adicional, né? Porque isso vai fazer diferença no seu ministério de ensino. Quando eu elaboro uma pregação baseada inteiramente numa tradução equivocada, a minha pregação tende a ser também equivocada, né? O pregador tem que estar certo de que a tradução que ele leva consigo para o púlpito verte de forma correta e precisa o texto que ele escolheu. Porque se ele escolher uma tradução que verte de forma imprecisa o texto que ele escolheu, se ele basear todo o seu discurso, toda a sua argumentação numa tradução equivocada, ele pode levar os seus ouvintes ao erro. Então é bem importante mesmo que o pregador da Palavra de Deus tenha plena convicção de que a tradução que ele leva consigo para o púlpito é a tradução que melhor verte a Palavra de Deus. E quando eu digo isso, eu não quero falar que ele sempre deve escolher, sei lá,
a século XXI, ou NAA, ou NVI, ou revista corrigida, revista atualizada, né? Cada tradução tem seus erros e acertos. Talvez a NVI verta de forma mais precisa um determinado texto. Mas a NVI não vai verter de forma tão precisa, talvez, um texto que a NAA verta de forma mais precisa. Para cada caso em particular, né, nós podemos usar uma tradução em particular. Né? Eu acho que isso é bastante útil, na verdade, e acho que isso facilita bastante a comunicação do pregador. Em vez de o pregador fazer várias observações sobre eu acho que essa tradução não acertou por conta disso, 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 tal, ele pode simplesmente levar uma tradução que está redondinha. Né? Só que, para isso, ele precisa ter uma certa habilidade com as línguas originais.